alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mayara Martins e nós vamos iniciar mais uma aula do nosso curso Edição de Vídeo. Mas antes eu quero relembrar e trazer um resuminho da nossa aula anterior, que foi uma aula bem interessante. Nós falamos sobre formatos de imagem, né? Eu tentei explicar um pouquinho mais para vocês entenderem esses vários formatos que existem, tá? Então, os formatos de imagem são padrões de decodificação, compressão e definição que determinam o tipo de arquivo gráfico, como JPEG, PNG, BMP, GIF e TIFF, tá? Então, esses são alguns dos que eu trouxe na aula anterior, mas com certeza esses são os mais conhecidos ou mais utilizados, tá? Então, cada extensão tem suas particularidades e vai depender do seu objetivo para escolher o melhor formato. Então, o meu formato cabe a cada um escolher, ver o que faz mais sentido de acordo com a imagem que está fazendo, né? E qual a finalidade para essa imagem. Se essa imagem ela não pode ser muito pesada, então talvez ela vai perder um pouco de definição, ou se não, eu quero uma imagem com muita qualidade, muita definição, então eu não me importo que ela seja extremamente pesada, tá? Mas claro que hoje em dia a gente busca por formatos, né? Que tenham um bom padrão de definição, uma boa qualidade, né? E não seja tão pesado, que a gente não gosta de arquivos muito pesados. Ele fica mais difícil para ser compartilhado, né, na internet, por WhatsApp. No geral, pesa também na memória do celular e coisas do gênero. Então, quanto mais leve for o arquivo, é melhor para a gente, né? Mas claro que ele não pode faltar em definição. Por isso que depende muito da sua ideia e final, né? De qual o objetivo daquela imagem. Então, de acordo com isso, você vai ver qual formato faz mais sentido para a sua imagem e utilizar ele com sabedoria, tá bom? Então, foi uma aula bem interessante. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre formatos de vídeo, né? Então, a aula anterior foi sobre formatos de imagem, hoje nós iremos focar um pouquinho mais nos formatos de vídeo. Então, também vai ser uma aula bem interessante, vai ser um pouquinho mais focada na parte teórica, tá? Mas foi como eu falei na aula anterior e vou repetir nessa também. É super importante a gente entender os formatos de imagem, os formatos de vídeo. Por mais que é uma aula um pouquinho mais teórica, é um conhecimento que a gente precisa tá adquirindo para a gente conhecer os formatos e saber qual é o melhor para a gente poder utilizar, tá bom? Então, continuamos no bloco de gestão de conteúdos para mídias sociais, mas hoje é aula de formato de vídeo, tá? Então, os formatos de vídeo. Com o mundo progredindo rapidamente, a indústria de mídia usa todos os seus recursos para fornecer o melhor entretenimento e recreação para o seu público. Muitas vezes inclui vídeos de alta qualidade e aplicativos que os executam, e os formatos de vídeo apropriados conseguem isso, tá? Então, hoje, por meio de vários estilos de formato, a gente consegue ter vários estilos de vídeos diferentes e cada um tem as suas particularidades também, tá? Que eu vou falando um pouquinho mais sobre isso ao longo do vídeo. Porque existem diferentes formatos. Então, né, existem vários formatos. Quanto mais formatos de vídeo, mais variedade e mais recursos serão oferecidos por eles. Cada formato tem seus próprios pontos positivos e negativos, que os distinguem dos outros. Alguns formatos de vídeo oferecem compatibilidade com a maioria dos aplicativos. Então, né, na grande maioria dos formatos, existe uma grande compatibilidade com vários estilos de aplicativos, e tem alguns que são mais restritos, né? Na aula anterior a gente viu um pouquinho disso, né? Que cada formato realmente tem a sua particularidade, sua singularidade, e é por isso que eu trago aqui para a gente entender e fazer um pouquinho mais de sentido, ver os lados positivos e negativos, e ver o que faz sentido para a gente estar utilizando determinado formato, tá? Tanto para o vídeo, para o áudio, quanto para a imagem, tá bom? Outros são bons no cumprimento de requisitos técnicos. A maioria deles oferece boa qualidade e oferece ampla distribuição. Entretanto, nunca é uma boa ideia manter um formato de vídeo para sempre. Os usuários podem alterar os formatos de arquivo com base em suas necessidades e área de interesse. Então, como eu venho falando para vocês, né, eu trago várias opções, um leque de opções, e vocês escolhem o que faz mais sentido para vocês, o que faz sentido para aquele determinado estilo de vídeo. Muitas vezes você vai utilizar sempre o mesmo formato de vídeo, e aí você vai ter uma proposta de vídeo diferente, e talvez faça mais sentido usar um outro formato,
né? Como eu tinha comentado até na aula que a gente falou de softwares, né? Dos editores, por exemplo, a gente costuma usar um e descobre um diferente e vê que ele também é bacana, também se adapta e se adequa, né, às nossas necessidades. Então, a gente tem que entender um pouquinho mais a funcionalidade e as características de cada um deles para saber o que vai fazer sentido para a gente, que vai ajudar a gente, tá bom? O que são os codecs, né? Então, vou falar um pouquinho dele, que ele também é importante, né, nesse momento da aula, a gente entender um pouquinho mais sobre eles, tá? Então, a palavra codec vem de codificação e decodificação, ou seja, eles traduzem um arquivo que originalmente seria muito grande para ser compartilhado, né, ou executado em um conteúdo bem menos pesado. Então, né, os codecs, eles fazem essa decodificação, né? Então eles acabam minimizando, tá? Os arquivos para a gente conseguir compartilhar ou conseguir executar, né? Se um aplicativo ficar muito pesado, pode ser que a gente não consiga ver ele, por exemplo, ele não consegue rodar no celular ou no computador, por exemplo, tá? Aquele filme que ocuparia seu disco rígido inteiro ou demoraria dias para ser baixado, pode ser comprimido em um Windows Media Video. Então, é isso basicamente que o codecs, eles fazem, tá? Então, eles comprimem, eles diminuem, né, os vídeos, filmes no geral, tá? Para a gente conseguir estar assistindo, para a gente conseguir baixar, né? Ou para não demorar tanto, né? Como ali mesmo a gente exemplificou, demoraria dias para baixar, então não vai demorar dias. É claro que isso também, por exemplo, baixar um filme vai depender também um pouco da sua internet, mas obviamente, se é um vídeo mais pesado, ele vai demorar mais comparado com um vídeo que é mais curto, com um vídeo que é menor, tá? Para que servem os codecs? Os codecs pegam um arquivo grande e comprimem os elementos que fazem parte do mesmo. Então, áudio e vídeo, então ele comprime os dois em um formato menor, capaz de ser codificado e decodificado a partir de softwares específicos para isso. Então, geralmente já vem algum software específico para conseguir rodar os vídeos no geral, mas às vezes tem algum estilo de vídeo diferente que a gente recebe ou encontra por aí, que a gente vê que a gente não consegue abrir no nosso computador ou no nosso celular. É porque a gente não tem um software que é específico para aquele formato de arquivo, para aquele formato de vídeo, tá? Então é isso que acontece, mas focando um pouquinho mais no codecs, é isso que ele faz, ele acaba comprimindo, né, o formato do arquivo, do vídeo, para ele ficar menor, então a gente consegue baixá-lo com mais facilidade, enviá-lo com mais facilidade e até mesmo fica muito menos pesado isso no celular ou no computador, tá bom? Então, assim, aquele filme que precisaria de 500 gigabytes teria agora um tamanho bem mais adequado, como 700 megabytes, tá? Então, ele fica bem menor, né, de 500 GB para 700 mega, com certeza é uma redução bem interessante, tá? Então, é basicamente isso que ele faz, ele reduz, né, como a gente tinha comentado, ele comprime, então sempre que a gente fala comprimir, como se fosse compactar, né, reduzir aquele determinado arquivo, né, aquele formato, ele fica menor, então ele acaba ocupando menos espaço e, consequentemente, a gente consegue enviá-lo ou baixá-lo com mais rapidez, com mais facilidade, tá bom? A diferença entre os codecs está em como seus elementos são comprimidos ou descomprimidos. Por exemplo, uns apenas resumem ao máximo o tipo de conteúdo que não precisa de qualidade máxima. Então, né, quando a gente fala de comprimir, né, eu até falei comprimir, compactar, para ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem, né, o resumir, como a gente cita ali, mas no caso, ele não literalmente comprime, ele acaba tirando partes, e é por isso que imagens ou vídeos acaba perdendo a resolução, a qualidade. Ele vê o que parece que não é tão necessário, tá? E vai retirando, então vai perdendo essa qualidade. Por isso que às vezes a gente fala, né? Comprimiu, reduziu, ficou mais leve, né? Porque compactou, mas perdeu a qualidade. Ele ficou mais leve porque a gente foi tirando alguns elementos e aí, consequentemente, ele fica mais leve, porém ele pode perder a qualidade, tá? Em alguns casos, isso vai depender muito do formato do arquivo, em outras questões também, tá? Outros fazem isso com o mínimo de perdas possíveis, que foi como eu comentei, tem uns que não perde tanto a qualidade, tá? E alguns variam de acordo com a necessidade.
como nos momentos de silêncio de um filme, que não necessitam de compressão de som. Então, né, tem ao máximo, né, que tira demais, então fica um arquivo super leve, porém ele perde muita qualidade. Outros a gente sempre vai estar perdendo um pouco de qualidade, é muito raro, né, são poucos formatos que a gente não perde a qualidade, mas tem alguns que a gente perde tão pouco que é quase imperceptível, né, não é nada muito agravante, então a gente passa batido, né? A gente não percebe que reduziu tanto assim a qualidade, mas acaba reduzindo porque o arquivo ficou mais leve. E tem alguns que é de acordo, como ali mesmo eu disse, de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, né, em um momento do filme que tem aquele silêncio, a gente sabe que ele é desnecessário. Então, a gente retira uma parte daquele pedaço em silêncio e aí a gente consegue fazer a compressão, né, do som, do vídeo num geral, e aí ele fica menor e não perdeu nada, porque aquele momento era um momento de som, tá? Então, quando ele é um pouquinho mais específico, ele é direcionado ao momento que a gente consegue retirar, né, uma parte, vamos dizer assim, uma parte desse arquivo, e ele não vai fazer falta. Então, a gente consegue comprimir ele, então ele vai ficar menor e não vai interferir em nada no resultado, tá? Por exemplo, como eu disse agora, tá? Então, os codecs normalmente são agrupados em containers. Então, vou explicar agora um pouquinho mais sobre eles. O que são containers? Os containers têm tudo a ver com os codecs. Na verdade, ele agrupa arquivos de som e imagem que utilizam os codecs. Se você já usou o Windows Media Player ou VLC, então já abriu um container que é um arquivo de vídeo, áudio ou ambos. Então, o container é o agrupamento dos codecs, tá? Que eu nem sei se essas são as melhores pronúncias, mas enfim, ele faz esse agrupamento, então, de áudio, de vídeo, separadamente ou de ambos, tá? Então, exemplificando um pouquinho mais, um exemplo pode ser um filme. Para poder assistir, você precisa de arquivo de som e imagem sincronizados em uma só peça. Então, é exatamente sobre isso, né? São a junção, né? Os containers juntam os codecs, que são os arquivos comprimidos, e aí ele unifica os dois, então o vídeo e o áudio. E assim a gente consegue assistir um filme que ele é o complemento dos dois, tanto a imagem quanto o áudio, tá? Então os containers juntam esses arquivos comprimidos e descomprimidos em codecs e tornam eles acessíveis ao usuário. Então é basicamente essa função, é mais ou menos isso, é exatamente isso, né, no caso, que os containers fazem, né? Eles juntam os arquivos, né, sejam eles comprimidos ou não, e faz como se fosse um só. Ele acaba unificando todos os arquivos e aí a gente tem uma experiência muito mais fácil, né? Então a gente consegue assistir tudo junto, por exemplo, né, escutando o áudio e vendo o visual também, e aí deixa ele bem mais acessível, tá? E agora já indo para os nossos formatos de arquivos, vou começar falando um pouquinho sobre o MP4. Acho que todo mundo já ouviu falar ou já conhece, tá? Então, a parte 14 do MPEG 4, abreviação para Motion Picture Express Groupon. Vocês sabem que o meu inglês não é tão bom, mas enfim, é um formato de arquivo de vídeo influenciado pelo formato de arquivo QuickTime. O formato de vídeo MP4 tem a honra de ser usado pela Apple e aceito pelo iTunes, o que torna um dos formatos de vídeo mais usados globalmente. Então, foi por isso que eu já iniciei por ele. Ele é um dos mais conhecidos, um dos mais utilizados, ele é aceito em bastantes formatos. E acho que a maioria, pelo menos, já ouviu falar, né, do formato MP4, então ele é bastante utilizado, tá? Então, algumas vantagens do MP4. O formato de vídeo MP4 oferece compatibilidade com uma ampla gama de reprodutores de mídia, como o iTunes, Boom Player, VLC Media Player e Windows Media Player, então tornando-o famoso em todo o mundo. Então foi como eu falei, ele tem uma grande compatibilidade, então isso torna ele bem mais interessante, né, e muito mais acessível, já que ele tem a compatibilidade com vários reprodutores. Dificilmente alguém vai receber um arquivo, por exemplo, em MP4 e não vai conseguir vê-lo, né, no celular, no computador ou independente de qual seja a ferramenta, porque ele é aceito por vários estilos, tá? Ele tem uma compatibilidade muito boa, tá? O YouTube recomenda o uso deste formato de arquivo, pois é um formato de vídeo com legenda oculta
Este atributo o torna viável com aplicativos que exigem legendas em seus vídeos. Então, é uma recomendação do YouTube, então só para vocês entenderem como esse formato MP4 é bem utilizado, bem versátil, bem interessante. É uma recomendação do YouTube. É claro que o YouTube, se eu não me engano, ele aceita todos os formatos, né, de vídeo. Se não me engano, são todos, né? O YouTube é uma plataforma incrível, mas a própria plataforma do YouTube recomenda ele por todas essas vantagens, né? E principalmente pelo fato dele ter essa questão de legenda oculta, tá? Então ele é bem interessante. Então, mais vantagens do MP4. O formato de vídeo MP4 oferece vídeo de alta qualidade e funciona muito bem durante o streaming de vídeos pela internet. Então, né, ele é um formato, como eu falei, ele é super versátil, também tem muita qualidade, então ele também é utilizado em meios de streamings, né, de vídeos da internet, por conta da sua qualidade também não ser tão pesado, tá? Então, todas as plataformas de compartilhamento de vídeo estimulam o uso e o envio de seus arquivos de vídeo neste formato. Então, a maioria das plataformas indica, então, realmente, o MP4, né, já trouxe ele aqui no topo da nossa lista, porque com certeza ele vai ser um dos mais acessíveis, mais interessantes, que tem um maior nível de compatibilidade e principalmente uma alta qualidade, tá bom? Então, ele é muito legal. E trazendo agora algumas desvantagens, né? Nem tudo é perfeito, não podia ser só mil maravilhas, né? Então, algumas desvantagens do formato MP4. Este formato de vídeo não vai bem quando se trata de edição. Então, às vezes, para editar, a gente tem um pouquinho de problema, mas obviamente a gente pode fazer edição em um outro formato, tá? E depois a gente pode converter, né, do formato que a gente preferiu para o MP4, por exemplo, tá? Então, muitas vezes trava, tornando-se um ponto negativo. Então, isso pode acabar ocorrendo, tá? De acabar travando, não ser tão bacana para edição. É claro que vai ter aplicativos de edição que vai travar um pouco mais, outros um pouco menos, então tudo isso interfere. E é claro, isso pode ser ou não um problema para vocês, mas como eu falei, a gente pode converter depois outro arquivo em MP4 ou vice-versa também, existe essa possibilidade, tá? MOV. O formato MOV também é conhecido como formato de vídeo QuickTime. Seu desenvolvimento teve como objetivo atingir os usuários que precisam editar seus vídeos seguindo um processo fácil. Criados pela Apple, os filmes podem ser divididos em faixas, o que os torna famoso na indústria de mídia e cinema, tá? Então é um formato que é bem conhecido também é bem bacana. Vou falar um pouquinho mais também das vantagens e desvantagens. E aí, como eu sempre falo para vocês, vocês têm que ver o que se encaixa no perfil de vocês e o que faz sentido, tá? Então, algumas vantagens do formato MOV. Este formato de arquivo funciona muito bem com outros formatos de arquivo, dando aos usuários um bom alívio nesse quesito. Então, ele também é compatível com outros formatos, então tem uma funcionalidade bem mais fácil, uma funcionalidade bem interessante, tá? É fácil e simples de usar, então geralmente ele não dá tanto problema, por exemplo, como o MP4, né, nesses sentidos. Então ele também é bem viável, considerando esse lado da vantagem, tá? Oferece vídeos de alto padrão, então tem também uma qualidade, uma resolução bem interessante. Então sim, é um formato bem bacana de se usar, tá? Passando agora a falar um pouquinho das desvantagens, né, do formato MOV. Ele desenvolve arquivos grandes que são difíceis de usar, causando um impacto negativo no consumidor, né? Então, para as pessoas, às vezes, ele tem uma boa qualidade, porém ele não é tão compacto. Então, ele tem arquivos grandes e a gente sabe que isso pode ser, né, um dos motivos para desagradar, né, as pessoas, tanto para envio, para ser adicionado em alguma plataforma ou coisas do gênero, ou até mesmo para arquivar, né, deixar salvo em computador ou no celular. Quando um arquivo é maior, a gente sabe que ele tem uma boa resolução, porém ele acaba tomando mais espaço da memória, e a gente sabe que isso pode ser considerado uma desvantagem ou como um ponto negativo, tá? A compactação de arquivo de vídeo causa perda de dados. Então, quando ele é compactado, ele não é muito bem compactado, vamos dizer assim. Então, ele sofre perda de dados e aí já não é interessante, porque foi como eu falei, quanto mais comprimido e de qualidade for o arquivo, independente de vídeo, áudio,
ou imagem mais interessante, né? A gente quer algo de qualidade, com uma boa resolução, porém que ele seja um pouco mais compacto e não tenha, né, não seja um arquivo tão grande como é o caso do MOV. Então, isso pode ser um problema, né? Por ser um arquivo grande, pode ser que seja realmente um ponto negativo e ele acabe sendo riscado da lista. E a questão é que também ele não é muito adaptável para ser compactado, porque ele tem essa perda de dados, tá? MKV. O formato de arquivo MKV ficou famoso em 2014, quando o Windows anunciou o suporte técnico para este formato de arquivo de vídeo. Então, o MKV ficou muito famoso lá pelo ano, né, de 2014, como eu mencionei, porque o Windows anunciou que ia ter o suporte para ser aberto, né, esse arquivo. Então, ele começou a ser muito mais utilizado, tá? Funciona perfeitamente com muitos players de vídeo, incluindo VLC Media Player, e tem a capacidade de ser usado no seu máximo pelos sistemas operacionais. Então, também ele é bem interessante. Eu acho que também, até quem é um pouco mais leigo já ouviu falar, né, do formato MKV, ele também é um pouquinho mais conhecido, porque ele acabou ficando um pouco mais popular, como eu mencionei lá em 2014, graças ao Windows, tá? Que a gente sabe que isso tem um impacto maior. Algumas vantagens do formato MKV. Por ser um projeto de código aberto, o MKV permite o suporte a uma ampla gama de codecs. Então, né, comentei lá no início do vídeo, por isso que eu quis falar um pouquinho mais sobre os codecs, né, que são as codificações e decodificações, porque aqui durante o vídeo eu ia falar e para vocês entenderem um pouquinho mais, né? Então, ele permite o suporte amplo a várias codificações e decodificações. Então, isso a gente pode considerar como uma vantagem, tá? Do formato MKV. Um único arquivo deste formato pode reter imagens, áudio e vídeo. Então também é bem bacana por conta disso. E o principal, não perde muitos dados durante a compressão. Então o MKV a gente consegue comprimir ele. E é claro, foi como eu falei, sempre retira alguma coisa. Sempre que a gente fala, né, de comprimir, dessa compreensão, não é simplesmente só amassar, né? Parece, mas ele acaba tirando algumas coisas e tenta minimizar aquele arquivo para que ele seja mais leve. Com isso, ele acaba sempre perdendo um pouquinho da sua qualidade, diminui a resolução, mas nesse caso ele perde pouco, tá? Então, ele não perde muitos dados e isso acaba sendo muito interessante, foi como eu falei, a gente quer algo que seja comprimido, algo mais compacto, algo menor, mas que mesmo assim ainda tenha qualidade. Então, essa é mais uma das vantagens do formato, né, do MKV, tá bom? Desvantagens do MKV. Este formato oferece complicações em seu uso, tornando-o não amigável. Então, pode ser que tenha algumas complicações, mas isso nem sempre acontece, né? Mas são alguns pontos que podem ser desvantajosos no formato MKV, tá? Estando em seus estágios iniciais, não é comum entre os usuários. Então, geralmente, né, quem é mais iniciante não conhece, né, o MKV ou acaba não utilizando. Então, a gente pode pôr isso talvez como uma desvantagem ou não, tá? Falando agora um pouquinho mais sobre o formato M4V, né, a empresa Apple criou um formato de arquivo de vídeo M4V. A melhor coisa sobre esse formato de vídeo é que ele funciona melhor com a loja do iTunes, né, para codificar os arquivos de vídeo. Sendo um arquivo container em vez de codecs, então ele é diferente, ele é o agrupamento, tá? Ele é container, ele é o agrupamento das codificações, não a codificação em si. O M4V permite uma ampla gama de reprodutores de mídia, aprimorando a compatibilidade com VLC, Apple, o QuickTime Player, Zoom, M-Player Classic, entre outros, tá? Então ele também é bem bacana, ele tem uma compatibilidade bem grande. As vantagens do formato M4V, este formato funciona perfeitamente para programas em língua estrangeira, que requer tradução. Então, ele é interessante por esse quesito, tá? Não precisa muito espaço para os arquivos de vídeo, mesmo sendo vídeos de alta qualidade. Então, a gente sabe que ele automaticamente já é um arquivo mais comprimido, já é um arquivo menor, né? E ele já tem uma alta qualidade. Então a gente sabe que qualidade pode ser uma vantagem bem ressaltada nesse quesito, tá? Que a gente procura isso, a qualidade e um arquivo menor. A desvantagem do formato M4V
esses formatos de vídeo não são compatíveis com dispositivos Android. Então, ele estava sendo muito interessante até aqui, mas tem esse ponto em desvantagem, que ele não é compatível com os dispositivos Android. Então, é mais focado para iPhone, né? E mais ou menos nessa linha, tá? E aí a gente vai diversificando e vendo o que faz sentido para a gente, o que não faz, né? De acordo com os formatos. AVI. O formato de vídeo AVI é a abreviação de Audio Video Interleaving. É um formato de container desenvolvido pela Microsoft e tem capacidade para armazenar dados de áudio e vídeo. O formato de vídeo AVI suporta streaming de áudio e vídeo, tornando viável para muitos usuários. Então, como ele tem um formato, né, estilo streaming, que suporta tanto áudio quanto vídeo, não é somente, né, então, um formato de áudio, ele também tem uma boa capacidade na questão do vídeo, ele se torna muito interessante e muito procurado para ser utilizado, tá? Então, algumas vantagens do formato AVI. Este formato de vídeo permite uma precisão de vídeo de alta qualidade e fidelidade de áudio. Então, ele tem tanto um áudio quanto um vídeo de qualidade. Então, isso foi como eu falei, torna ele bem interessante, tá? Foi como eu falei, a gente procura, né, coisas de qualidade. Funciona perfeitamente com sistemas operacionais Microsoft e não Microsoft. Então, o que for e o que não for da Microsoft, ele funciona perfeitamente, tá? Ele é extremamente bem compatível, então isso também é uma grande vantagem sobre ele. Mais algumas vantagens: nenhum dispositivo de hardware especial é necessário para abrir arquivos de vídeo AVI, tornando acessível para a maioria dos usuários. Então, essa é uma outra questão interessante. Funciona perfeitamente para vídeos curtos, oferecendo compactação de boa qualidade. Então, a gente consegue compactar, principalmente se for vídeos curtos, ter uma boa compactação e principalmente conseguir muita qualidade com ele, tá? E alguns pontos de desvantagem do formato AVI: o espaço necessário para os arquivos de vídeo AVI é maior do que qualquer outro formato de vídeo, o que é uma desvantagem. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais espaçoso, com exceção dos vídeos menores, que aí ele consegue ser vantajoso, porque ele consegue comprimir um pouquinho mais, mas no geral ele acaba sendo maior que outros formatos. Então, esse é o estilo de formato AVI que a gente utiliza quando a gente quer ter bastante qualidade e não se preocupa com o tamanho do arquivo, tá? Então, não permite a interação do usuário, o que não é muito apreciado pela maioria dos usuários. Então, como a gente não consegue comprimi-lo, às vezes fica um pouquinho complicado, a não ser que realmente o foco seja qualidade e não o espaço, tá? Formato FLV. O formato de arquivo FLV é a abreviação como Flash Video Format, considerado um container em vez de codec. Então, ele também é um container, tá? Em vez de ser codificação, por exemplo. O formato de vídeo FLV foi desenvolvido para ser utilizado em conjunto com o Adobe Flash Player. Então, né, a principal responsabilidade desse formato é fornecer um vídeo de alta qualidade ao usuário pela internet. Então, ele é um pouquinho mais focado aos usuários da internet. Então, ele também é um formato de arquivo bem interessante, tá? Algumas vantagens do formato FLV: os jogos podem usar este formato, então ele é um formato que dá para ser utilizado em jogos, então isso acaba trazendo um diferencial e algo que pode ser bem interessante, mas claro, foi como eu falei, vai depender do perfil e da necessidade de cada um. Se você deve adicionar animação ao seu conteúdo em qualquer site, o FLV é bom para isso. Então, se você vai adicionar alguma animação e vai colocar esse vídeo em algum site, o FLV pode ser uma ótima opção, tá, de formato. O uso deste formato de vídeo é simples e fornece efeitos incríveis para o vídeo direcionado. Então, foi como eu falei, né, se vai usar algum estilo de animação, ele é ideal para isso, tá bom? E algumas desvantagens do formato FLV. É caro de usar e, portanto, as pessoas estão evitando seu uso em seus aplicativos e programas de vídeo. Então, pelo fato dele ser pago e um pouquinho caro, as pessoas acabam não utilizando, tá? Leva muito tempo, deixando um impacto negativo nos usuários. Então, ele demanda um pouco mais de tempo. Isso também pode ser considerado uma questão negativa, tá? Uma desvantagem. O formato de vídeo em Flash não é compatível com íons,
tornando menos utilizado por proprietários, né, de Apple. Então, também seria uma outra característica que a gente também pode considerar como uma desvantagem desse formato, tá? Formato MTS. No que diz respeito ao formato de vídeo MTS, ele é armazenado em AVCHD. Ele está em uso pela Sony e Panasonic, que são enormes empresas de eletrônicos. MTS é a abreviação de MPG, né, que é Transport Stream, e permite projetos de alta definição. Então, ele tem essa característica de ter projetos de alta definição, e ele também está vinculado às empresas Sony e Panasonic, né, de eletrônicos. Então, isso também é bem interessante, tá? Vantagens do MTS. Ele permite e oferece suporte a vídeos 3D. Então, esse seria, acho que, o grande diferencial, né? Então, para quem curte estilo de vídeo em 3D, ele acaba sendo bem interessante, tá? Então, funciona perfeitamente com produtos de hardware fabricados pela Canon e Sony. Então, também é bem interessante, mas acho que a principal vantagem e diferencial seria o suporte a vídeos de 3D, tá? Vídeos 3D. E as desvantagens do formato MTS, o processo de edição é lento e desperdiça muito tempo exportando vídeos da câmera para o computador. Então, tem essa questão de ser lento, né, nesse momento de fazer a exportação dos vídeos da câmera para o computador no momento de editar, tá? Não é compatível com a maioria dos programas, deixando uma má impressão para os usuários. Então, né, essa também é uma questão importante, a compatibilidade. Então, se ele não é compatível com a grande maioria dos programas, isso acaba sendo um pouquinho complicado, e aí o formato MTS acaba ficando um pouquinho para trás, tá? Deixou de suportar o formato 4K. Isso também a gente sabe que cada vez mais a gente procura vídeos que tenham, por exemplo, formato 4K, Full HD, né, os melhores formatos, e se ele não é compatível, então isso não é tão interessante, ele não consegue suportar o 4K, então pode ser uma grande desvantagem sim, tá? Formato 3GP. O arquivo de vídeo 3GP é usado para armazenar áudio e vídeo, que são transferidos pela internet e compartilhados com telefones celulares 3G, tá? Por ser um arquivo de vídeo container, este formato de arquivo foi criado pelo 3RD Generate Partinator Project, né? O inglês vocês sabem que é ruim, mas vocês estão vendo aí. E se alguém souber falar inglês, me perdoe, porque realmente o meu é bem péssimo. Mas continuando para as vantagens do formato 3GP, tá? Ele economiza espaço de armazenamento devido aos seus tamanhos pequenos. Então, uma vantagem é ele ter ocupar pouco espaço, né, do armazenamento, tendo vídeos menores, e a gente já falou que isso pode ser uma vantagem desde que tenha qualidade, tá? Então, sendo usado para comunicação entre telefones celulares, as pessoas preferem este formato de arquivo a outros. Algumas desvantagens do formato 3GP. A compreensão causa perda de dados e cria um vídeo de baixa qualidade. Então, foi como eu falei, é vantajoso sim ele ser um vídeo que tenha bastante compressão e seja pequeno, porém, se ele não tem qualidade, pode ser que não faça tanto sentido, que é o caso do 3GP, tá? Então, ele consegue ser um arquivo menor, porém, ele não tem tanta qualidade. Mas aí, a questão é, você precisa de mais qualidade ou menor espaço? Então, você tem que escolher. Então, se você quer um arquivo pequeno e não se importa que ele não tenha tanta qualidade, pode ser que esse formato de arquivo faça sentido para você, tá? Não oferece compatibilidade para outros aplicativos, o que é negativo em comparação com os outros. Então, isso daqui já ficou um pouquinho mais difícil, né? Que a gente tem que prezar pela qualidade, um arquivo que seja um pouco menor, e pela compatibilidade. Se ele não tem uma boa compatibilidade, em grande maioria dos casos, ele acaba, infelizmente, não fazendo tanto sentido, tá? Então, isso pode ser considerado realmente uma desvantagem, um ponto extremamente negativo, tá? Formato INSV. Este formato de vídeo é extremamente famoso entre os cinegrafistas, pois permite ao usuário captar os vídeos e imagens no formato Insta360 INSV. Consiste em arquivos
panorâmicos que gravam em imagens e vídeos de 360 graus. Então, isso também é muito interessante. Ele é um pouco mais específico, né, mais utilizado por cinegrafistas, então talvez ele seja um público mais restrito, mas eu trouxe aqui para vocês saberem vantagens e desvantagens e conhecer um pouquinho mais sobre esse formato, né? Como eu sempre digo, eu trago aqui para vocês um leque de formatos, de editores, por exemplo, como foi nas aulas anteriores, né? Eu tento trazer várias opções para vocês conhecerem, né? E saber o que pode ser que faça sentido e o que talvez não faça, tá? Então, algumas vantagens do formato INSV: é fácil de exportar os dados usando este formato para formatos padrão. Então, a gente consegue fazer a exportação, né, deste formato para um outro formato padrão. Então, isso com certeza é uma vantagem que a gente pode estar considerando, sem contar o que eu já tinha mencionado um pouquinho acima, tá? É famoso entre os fanáticos por esportes e videógrafos profissionais. Então, né, para esportes também é um estilo de vídeo que ele é bem interessante, tá? E ele tem uma pequena desvantagem: este formato é compatível apenas com o Insta360 Studio de 2019. Então, ele só é apenas compatível com esse estilo de, né, o Insta360. Então, ele é bem limitado nesse quesito. E foi como eu falei, ele já é um pouco limitado, porque ele já tem um foco diferenciado. Mas foi como eu disse, eu gosto de trazer para vocês conhecerem e saberem um pouquinho mais. E é claro, acho interessante, acho que pode fazer sentido. Eu sempre falo no finalzinho das aulas, né, ou até mesmo durante as aulas, a internet é ampla e vasta, cheia de conhecimento. Então a gente joga ali no Google, joga no YouTube e consegue conhecer um pouquinho mais sobre outros formatos ou algum formato específico que você achou que pode fazer sentido para você ou que pode ser interessante, tá bom? M2TS. M2TS é um formato de arquivo usado para produzir vídeos de alta qualidade em Blu-ray Disc. Então, é bem interessante que ele é uma qualidade Blu-ray, tá? Por ser um formato de arquivo container, funciona melhor para multiplexar áudio e vídeos. Então, ele, né, tem essa funcionalidade. Então, isso é bem interessante. Tornando-se bastante famoso entre os streamings de vídeo e videógrafos profissionais. Então ele é bem bacana, o formato Blu-ray, e ele vem o arquivo em container, ele não vem em codecs, então a gente sabe que já é a junção, então ele já vem propriamente para áudio e vídeo, já vem compactado e unificado tanto para o áudio quanto para o vídeo, tá? Então ele pode ser bem interessante também. Algumas vantagens, né, do formato M2TS em comparação com outros formatos de arquivo: M2TS oferece imagens mais nítidas e claras durante a reprodução. Então ele oferece, né, umas imagens com mais qualidade, mais nitidez. Ele é bem interessante nesse momento da reprodução, tá? Funciona em boas velocidades, então provavelmente ele roda em bons quadros por segundo. Acho que a gente ainda vai falar um pouquinho mais para frente sobre os quadros, né? Tem bastante coisa ainda para a gente conversar ao longo das aulas, tá? E ele com certeza é bem interessante. E algumas desvantagens, né, do formato M2TS: os arquivos são maiores e demoram bastante para serem processados. Então, o que acaba acontecendo, se você tem que enviar esse arquivo, ele é um pouquinho maior. É claro, como ele traz uma nitidez, uma qualidade melhor, né? Eu sempre falo isso. É claro que não é um padrão, mas na sua grande maioria de formatos, né, dos arquivos em geral, seja para foto, vídeo ou imagem, tá? Acaba acontecendo isso, infelizmente. Às vezes tem muita qualidade e acaba sendo pesado. E a gente sempre tenta procurar por um arquivo que tenha bastante qualidade e não seja tão pesado. Ou, como eu falo, dependendo da sua necessidade, pode ser que um arquivo super pesado, mas que tenha muita qualidade, faça muito sentido para você naquele determinado trabalho, naquele determinado momento, né, naquele determinado projeto, ou também ao contrário, né, um arquivo que seja de não tanta qualidade, seja uma qualidade razoável e seja super comprimido, super compacto e ocupe pouco espaço, tá? Então tudo vai depender da sua necessidade. Existem alguns problemas com legendas e áudio, então por mais que ele acabe unificando, né, o vídeo e o áudio, pode ser que tenha problemas com legendas, né, diferente de alguns outros que eu comentei, e também tem a questão que pode ter algum problema no áudio, tá? E a gente tem o Real Vídeo, então, desenvolvido especificamente para a internet. Este formato de vídeo foi desenvolvido pela Real Networks, então ele é um pouquinho diferente, tá?
ele tem um formato que foi desenvolvido especificamente para a internet, tá? Então ele também é bem interessante, ele é bem diferente dos outros que eu acabei citando anteriormente, tá? A característica mais marcante deste formato é que ele funciona perfeitamente em streamings e em baixa larga de banda, mas a qualidade do vídeo é comprometida. Então, ele roda muito bem, né? Então, ele é um arquivo um pouco menor, então ele é bacana para streaming, porque acaba sendo mais rápido, né? Dependendo da internet. A gente vai conseguir assistir tranquilamente, mas infelizmente isso acaba, por exemplo, atrapalhando a qualidade. Foi o que eu acabei de citar. Muitas vezes a gente tem um arquivo com menos qualidade, então ele acaba sendo mais leve. Então tudo vai depender da necessidade do usuário, né, final ou da sua ideia de vídeo final, tá? Então ele acaba comprometendo sim um pouquinho a qualidade, mas em contrapartida, por exemplo, para o streaming, a gente gosta de algo que seja rápido, algo que não fique travando, né? A gente não gosta daquela bolinha girando, girando. Então ele tem essa vantagem que ele vai rodar com mais fluidez, né, por ser um arquivo menor, mas aí talvez a qualidade dele seja comprometida, mas aí foi como eu falei, a gente avalia, a gente quer assistir um vídeo sem ter interrupções, sem o vídeo ficar travando, por exemplo, né, ou a gente quer um vídeo com uma super qualidade e não tem problema nenhum ele travar, tudo vai depender da necessidade. Para visualizar arquivos neste formato, você terá que instalar um software extra, então ele precisa ter um software a mais, tá? Então ele também tem essa questão diferente, então pode ser que não seja uma vantagem. Então, quando você decide salvar e compartilhar seus vídeos em formato de arquivo específico, escolha os formatos que podem ser executados em várias plataformas e não precisam de nenhum player em particular. Então, no caso do Real Video, infelizmente ele precisa, né, ser feito, né, a instalação de um software diferenciado para a gente conseguir rodar, para a gente conseguir ver. Então isso pode ser que seja uma desvantagem, né, do Real Video, mas pode ser que não. Foi como eu falei, fica a critério de cada um ver o que faz mais sentido, tá? Formato WebM. WebM é um formato intercambiável de áudio e vídeo e a melhor alternativa aos elementos de áudio e vídeo de HTML5. Então, ele também é voltado para a internet, tá? Os arquivos WebM são encontrados apenas na internet e raramente você encontrará um arquivo em sua área de trabalho com este formato. Então, foi como eu falei, né? Ele é focado para a internet, então provavelmente a gente não vai encontrar, né, um arquivo, um vídeo que venha, né, que esteja ali baixado no nosso celular ou computador como WebM, provavelmente vocês até talvez nunca tenham visto ou conhecido, porque ele é um formato, né, de arquivo específico, né, que é usado apenas na internet, então dificilmente a gente vai encontrar na nossa área de trabalho ali, do computador, celular, enfim, tá? Ele é bem específico nesse quesito, nesse critério. Ele não é um formato independente armazenado no disco rígido. Então, foi como eu comentei, né? A gente não vai encontrar ele, por exemplo, na nossa área de trabalho, porque ele não vai ficar armazenado ali no nosso disco rígido, tá? Então, destina-se ao uso da internet e para poder usar este arquivo, pode ser necessário converter o formato para um formato adequado para reproduzi-lo no computador. Então, provavelmente o que acontece, né? A gente vai ter que fazer essa conversão, vai ter que converter, né, o formato de WebM, por exemplo, para MP4, que a gente viu que é super compatível, é um formato super utilizado, super recomendado, né? Então, por exemplo, se a gente encontrar um vídeo em WebM, a gente vai precisar convertê-lo, né? Fazer a conversão, por exemplo, para MP4, para a gente conseguir rodar ele, para a gente conseguir reproduzir, seja no computador ou no celular, porque ele não tem essa compatibilidade. Então, a gente converte para algum formato que seja mais compatível. Aí, por exemplo, né, o MP4, como eu comentei, ele é super compatível com vários e ficaria muito mais fácil, por exemplo, tá bom? Chegamos ao finalzinho da nossa lista, né, de formatos, então agora falando um pouquinho mais como escolher um formato de arquivo, né, depois dessa lista super ampla e vasta, como eu falo, eu gosto de trazer um leque de opções, então é claro que muitos ali talvez a gente nunca vai precisar nem utilizar ou nunca tenha visto, talvez nunca veja, né, fora desta aula.
Porém, é bacana, é interessante a gente conhecer, a gente saber um pouco mais e conhecer. Tem alguns que têm algumas particularidades diferentes, né? Não funciona, por exemplo, não roda em Android. Alguns têm capacidade de 3D, ser utilizado 3D. Então, tem alguns pontos que são interessantes para a gente saber também, conhecer. E pode ser que, infelizmente, né, a grande maioria desses formatos não faça sentido e você não acabe usando, mas pelo menos você conhece e sabe que existem, né, tem a existência desses formatos. Então, isso que acaba sendo bem interessante, tá bom? Então, o formato de vídeo deve ser escolhido para começar, tendo em vista os requisitos de qualidade do vídeo. Então, acho que tudo começa pensando, eu quero um vídeo com muita qualidade, mesmo que ele seja bem pesado, ou não, eu quero um vídeo com qualidade razoável e que não seja tão pesado. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que se considerar antes de escolher um formato, tá? O formato deve atingir a qualidade necessária. Além disso, os aplicativos, dispositivos e navegadores devem ser levados em consideração, o que permitirá que o vídeo de um determinado formato sejam reproduzidos. Então, também isso é muito importante. Então, ponto número 1 é quanto de qualidade a gente precisa e depois a compatibilidade dele, né? A gente viu que tem alguns que não são muito compatíveis ou que tem restrições que são compatíveis especificamente com uma única forma, né? Um formato que é muito específico, e aí a gente sabe que a grande maioria não vai conseguir utilizar, então ele também não faz sentido. Então a gente tem que ver se ele tem compatibilidade com determinados dispositivos, navegadores e aplicativos em específicos. Por isso que eu citei bastante também o MP4, porque ele é um dos que tem mais compatibilidade, então isso acaba sendo bem interessante. Então, né, o primeiro ponto que a gente tem que avaliar é a qualidade. Então, tem muita qualidade, fica pesado, não tem problema. Tem uma qualidade mediana, mas está dentro das minhas necessidades, e a vantagem é que ele não é tão pesado. E ele é super compatível, né, com vários dispositivos, navegadores, então ele vai ser muito interessante e vai fazer muito sentido para mim, por exemplo, tá bom? Então é tudo isso que a gente tem que levar em consideração. A razão por trás disso, nem todos os formatos de vídeo são compatíveis com os programas e dispositivos em uso. Então, foi como eu citei, né? Eu comentei alguns que não são compatíveis, né? Com tudo. Então, a gente tem que ver realmente essa questão da compatibilidade, porque vai fazer total diferença, né? A gente faz um vídeo, depois ele não é compatível com vários outros programas, isso não vai ser tão interessante, tá? Se você deseja ver vídeos online, prefira o formato de vídeo que funciona melhor com navegadores, por exemplo, o MP4. Então, eu frisei bastante aqui o MP4, porque realmente ele é um dos melhores formatos a se utilizar, tá? É claro que tudo também vai depender da sua necessidade, mas no geral, para quem está iniciando, acho que apostar no formato MP4, né, para vídeos, nesse início, com certeza é uma das melhores opções, tá? Mas se o seu nicho é gravação de vídeos do seu cachorro em sua casa, são preferíveis os formatos de vídeo que ofereçam boa qualidade e possam ser usados no futuro, como o MP4 e o AVI. Então, o AVI também a gente viu que ele é um formato bem bacana, ele é bem interessante. Mas foi como eu disse, eu trouxe essa lista, né, uma gama bem grande de opções de formatos, para vocês verem o que faz sentido para vocês. Já dei ali as dicas de como escolher, né, o melhor formato, pensando principalmente na qualidade, o quanto de qualidade eu preciso, e dependendo desse tanto de qualidade, é melhor um arquivo mais pesado, ou isso é um problema, eu prefiro arquivos mais leves, né? Pôr tudo isso na balança, fazer um comparativo e ver o que é realmente necessário, e principalmente ver a compatibilidade. A gente viu que o MP4 tem uma super qualidade e compatibilidade, e o AVI também é um formato super interessante que a gente pode estar utilizando, tá? Então, é tudo isso que a gente tem que analisar, balancear, né? Pôr na balança e ver o que realmente faz sentido para nós. Não é somente o que eu trago aqui e falo que é interessante, tem que ver de acordo com os seus projetos, né, de vídeo, o que vai ser interessante para você. Mas, no geral, acho que o MP4 é uma boa aposta, tá? Chegamos à reta final da nossa aula, chegamos na nossa conclusão. Então, com o mundo progredindo rapidamente, a indústria de mídia usa todos os seus recursos para fornecer o melhor entretenimento e recreação para o seu público.
Então foi como eu falei, né? Mesmo que sejam para vídeos de entretenimento, a gente precisa sim de um vídeo que tenha qualidade, né? Então a gente precisa ponderar, colocar na balança e saber se um vídeo com muita qualidade vai ficar muito pesado, isso vai ser um problema, ou se a gente consegue equilibrar os dois, né? A ideia é essa, ter um equilíbrio de um arquivo que não seja muito pesado e, consequentemente, a gente consiga também ter uma boa qualidade, tá? Então, a compreensão e conhecimento desses formatos de vídeo e seus prós e contras permitem que os criadores de vídeo, vloggers ou youtubers, né, façam a melhor escolha de acordo com suas preferências e prioridades. Então, como eu expliquei, né, ao longo da aula para vocês, fui falando vários exemplos de vários estilos de formatos, né, que poderiam ser ou não interessantes para vocês. E aí a dica que eu sempre dou é, viu um, dois ou três que parece ser bem interessante, que se encaixa, né, tem um formato, uma compatibilidade super interessante, pesquise mais no próprio Google ali na internet ou no YouTube mesmo, que tem pessoas falando mais sobre o assunto, então isso é muito interessante, isso é muito importante para a gente aprofundar realmente os nossos conhecimentos e ser assertivo em algo que vai ser, né, vai ser um formato que faça sentido para o nosso projeto de vídeo, tá? Então já dei ali algumas dicas de se pensar qual é a qualidade que você quer. Falei sobre vários formatos, então com certeza, de acordo com o estilo de vídeo que você pretende fazer, já teve algum ali que já te chamou a atenção e com certeza você anotou ou prestou um pouquinho mais atenção quando eu estava falando, né, sobre ele. Então a gente já consegue ter um melhor direcionamento do que vai fazer sentido ou não para nós, tá? Então, como eu falo, eu trago o leque e espero que vocês encontrem a melhor solução para vocês, de acordo com o perfil de vocês e de acordo com o projeto que vocês pretendem fazer, né? O projeto final de vocês do vídeo, tá bom? E agora vamos para as nossas perguntinhas, tá? Então, nossa perguntinha número 1, por que existem diferentes formatos de vídeo? Opção A. Assim ficamos confusos e não conseguimos baixar vídeos de qualidade. Opção B. Quanto mais formatos de vídeo, mais variedade e mais recursos serão oferecidos por eles. Ou opção C. Para atrapalhar na hora de escolher qual o melhor formato para usar. Então, né, são ótimas perguntas, ótimas alternativas. Então, já passando, se você precisar pausar, não tem problema, mas já vou passando para a nossa resposta correta, que é a opção B. Quanto mais formatos de vídeo, mais variedade e mais recursos serão oferecidos por eles. Então, foi como eu falei, eu trago aqui um leque de opções de formatos, né, para vocês escolherem o que faz sentido para vocês. E não necessariamente que você precise se apegar, né, ou ter bastante o MP4, mas claro que pode ter algum outro que faça total sentido para você, mesmo que às vezes ele não seja tão compatível, né, a gente consegue também depois estar alterando o formato dele, então isso não é um problema, e claro que a gente não vai usar sempre o mesmo formato, por isso que é importante também conhecer outros formatos, então cada formato vai depender do estilo de vídeo que você vai estar fazendo. Quando a gente conhece, né, vários estilos de formato, a gente consegue encontrar qual é o melhor formato para a gente, tá? Então, perguntinha número 2, a palavra codec vem de, opção A, codificação e código, opção B, código e decodificação, ou opção C, codificação e decodificação. Essa é um pouquinho até codificação. Mas, enfim, nem sei se eu pronuncio direitinho ali, codec, né? Mas eu falei durante a aula, então espero que vocês não errem mesmo com a minha pronúncia falha, tá? Então, já indo para a nossa resposta, a resposta correta é a opção C, codificação e decodificação. Então, quando a gente fala de codec, a gente está falando da codificação e da decodificação que acontece no arquivo, tá? Já indo para a próxima perguntinha, por isso que eu não exemplifiquei tanto, para não dar tanto spoiler. Então, opção 3, qual a função dos codecs? Opção A, agrupar arquivos de som e imagem. Opção B, comprimir arquivos grandes. Ou opção C, criar um código no formato de vídeo. Então, essa também não está difícil, eu falei bem lá no início da aula. Então, se vocês prestaram atenção, tenho certeza que vocês vão acertar. Mas se precisar, dar um pause e ler com calma. Mas já passando para a nossa alternativa correta, a opção certa é a opção B, comprimir arquivos grandes. Então, a função básica, a principal função, né, dos codecs, além de codificar e decodificar, seria comprimir, né, os arquivos que são grandes. Então, minimizar os arquivos, tá? Essa é a principal função que os codecs têm, que é
minimizar, comprimir, diminuir os arquivos, e aí foi como eu falei, a gente fala comprimir, parece, né, que é compactar e espremer, mas não, ele acaba tirando, né, informações que são importantes ou que não são importantes, e com isso ele pode perder ou não a qualidade e a sua resolução, tá? Mas aí a gente consegue ter arquivos menores, tá? Perguntinha número 4. Qual a função dos containers? Então, também falei, né, logo após os codecs, falei um pouquinho dos containers, então espero que vocês tenham prestado atenção e, consequentemente, vocês não vão errar essa que também não está difícil, tá? Então, opção A, agrupar arquivos de som e imagem. Opção B, comprimir arquivos grandes. Ou opção C, criar um código no formato de vídeo. Então, a gente já sabe que uma não é, né, por conta da questão anterior. Então, já passando para a nossa resposta, obviamente, a opção A. Então, agrupar arquivos de som e imagem. Então, os containers, eles fazem isso, né, eles agrupam os codecs, né, e os arquivos, deixando eles unificados, né, juntinho o som e a imagem, que é isso que acontece quando a gente assiste um filme, por exemplo. Tem a imagem e tem o som também, tá? Então, a gente agrupa tudo, fica tudo juntinho e aí, com isso, a gente consegue ter os containers, tá? Essa é a função dos containers, agrupar os arquivos, tá? Até exemplifiquei um pouquinho demais, que essa pergunta também a gente fala sobre containers. Então, pergunta número 5, os containers juntam esses comprimidos e descomprimidos e codecs e tornam eles acessíveis aos usuários. Então, complete o espaço. Então, opção A, códigos. Opção B, formatos. Ou opção C, arquivos. Também, se precisar, dá um pause, ler com calma, ver qual que é a opção que melhor se encaixa ali no espaço, tá? Mas já passando para a nossa resposta correta, é a opção C, arquivos. Então, os containers juntam esses arquivos comprimidos e descomprimidos em codecs e tornam eles acessíveis aos usuários. Então, é isso que eles fazem, né? Eles juntam os codecs comprimidos e descomprimidos, né? Porque a principal função do codecs é comprimir, então tem arquivos que são comprimidos e tem arquivos que não são comprimidos, e aí os containers juntam todos eles e tornam ele um só para ficar mais acessível para os usuários. E quando a gente fala acessível, por exemplo, o filme, a gente abre ali o filme, já aparece juntamente o áudio junto com o vídeo, porque eles foram juntados pelos containers, tá? Então, a gente não precisa abrir um vídeo que tenha só o vídeo e o áudio e assistir, né? Abrir os dois separadamente e tentar assistir junto, né? Isso já acontece, então isso ajuda na nossa acessibilidade. Então, quando a gente clica em um vídeo, por exemplo, né? Para assistir, a gente já vê tudo junto, não vê ele separado, tá? Não precisa colocar o vídeo e o áudio separadamente. Então, ele ajuda na nossa acessibilidade, tá bom? E chegamos na nossa última perguntinha, a perguntinha número 6. Então, o YouTube recomenda o uso deste formato de arquivo, pois é um formato de vídeo com legenda oculta. Este atributo o torna viável com aplicativos que exigem legendas em seus vídeos. De qual formato estamos falando? Então, opção A é M4V, opção B MKV ou opção C, MP4. Então, já comentei bastante, né? Quis trazer também essa perguntinha porque eu acharia que seria interessante. Mas, bom, já passando para a nossa respostinha, a resposta correta é a opção C, o MP4, né? Então, eu frisei bastante, falei bastante sobre ele, falei que também é uma recomendação do YouTube, né? Então, a gente sabe que ele é um formato bem interessante, mas o principal motivo para o YouTube recomendá-lo é por conta dessa legenda oculta, né? Então, tem alguns aplicativos que exigem isso, então isso é bem interessante, sem contar que ele é super compatível, tem uma qualidade interessante, tudo que eu já falei, né, sobre o MP4, puxei bastante sardinha deste formato, mas é claro, você tem que ver o que faz sentido para você, mas quis relembrar, né, porque cada formato tem uma especificação, uma característica, né, e essa é uma característica especificamente do MP4, que é essa questão da legenda, né, isso é uma recomendação do YouTube, então a gente entende que ele tem várias qualidades, né, para estar sendo recomendado por uma plataforma como o YouTube, tá? Então, realmente é muito interessante, mas foi como eu disse, vai depender da sua necessidade, mas com certeza, se você está perdido e mesmo assim ainda acha tudo isso muito confuso e muito complexo, eu gostaria de dizer para você apostar no MP4, que é realmente uma boa opção, tá?
Então, galerinha, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas perguntinhas, né? Vocês sabem que eu gosto de trazer essas perguntinhas ao final das nossas aulas para saber o que vocês entenderam, o que não entenderam, se acertaram, se erraram, se acabou errando, ver sobre qual era o assunto ali da pergunta e tenta pesquisar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais para não ficar com dúvida. Como eu falo várias vezes aqui no finalzinho da nossa aula, a internet é ampla, vasta, cheia de conhecimento, então a gente pode pesquisar no Google, no próprio YouTube, que é extremamente interessante, cheio de conteúdo, e muitas vezes uma outra pessoa explicando, né, um formato de uma forma diferente da minha, vocês conseguem entender um pouquinho mais ou ver se realmente faz sentido para vocês ou não, ou até algumas pessoas mostrando alguns exemplos na prática, ou como fica um vídeo usando determinado formato. Então, isso pode agregar bastante conhecimento para vocês, né? Então, aqui eu tento trazer um conteúdo que seja bacana, né? Trouxe vários formatos. Aí, é claro, vocês precisam ver o que faz sentido para vocês, mas gostou de um determinado formato, eu não me aprofundei muito, porque senão nossa aula também ia ficar muito extensa. Então, falei um pouquinho, né, das características principais, vantagens e desvantagens dos formatos, para vocês realmente escolherem o que faz sentido para vocês. E a partir do momento que viu, achou um ali interessante, mesmo com as desvantagens, é só a gente procurar no Google, na internet, que a gente consegue mais informações para saber se ele se enquadra perfeitamente no que a gente deseja ou não, tá bom? Galera, muito obrigada, bons estudos a todos e até a próxima. Tchau, tchau!